Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani, psicóloga e especialista em saúde emocional. E hoje nós vamos conversar sobre a força que possui o trauma. Porque o trauma pode adoecer. Porque uma pessoa que passa por um trauma fica doente. Muitas vezes, quando você está vivendo a sua vida normalmente, de repente pode acontecer alguma situação em que você sofre um impacto, né? Esse impacto, ele pode ser um acidente, ele pode ser um susto, ele pode ser uma traição, ele pode ser uma situação difícil que você não esperava, uma demissão que te coloca em situação de, por exemplo, preocupação com a sua sobrevivência. Então, quando você passa por algo assim, que você não está esperando e que te causa um impacto, esse trauma, ele cria uma marca no seu cérebro e ele tem uma energia que ele muda o seu modo de funcionamento fisiológico. Ou seja, geralmente com um trauma vem também um estado de percepção e um sentimento que você possui, vamos dizer assim. No momento que você passa, por exemplo, por um assalto, né? Você pode se sentir injustiçado. Aquilo te pega desprevenido e você se sente impotente ou injustiçado. Você trabalha tanto, luta para ter suas coisas e aí de repente vem uma pessoa do nada e leva embora aquilo que você demorou tanto tempo para conquistar, não é mesmo? Então, este sentimento, ele tem a força de mudar o seu estado fisiológico, o estado fisiológico do seu organismo. Então, depois de uma situação assim, é muito possível que você adoeça, que você tenha algum tipo de doença, tanto física quanto algo emocional, que você era de uma forma, né, via a vida de uma forma e de repente você começa a ver a vida de uma forma mais triste, de uma forma mais negativa e você parece que fica preso, você quer sair daquilo, você até acha que é legal sair daquilo, mas aquilo parece que te puxa para trás, né? Que você não consegue, parece que aquilo te agarra pelo pé e te leva de volta para a tristeza, para o desânimo, para aquele comportamento muitas vezes até mais agressivo, enfim. O trauma, ele possui essa força. O trauma, né, o conflito, ele possui esta força, porque justamente ele tem um impacto, né? Ele imprime em você uma ideia, ele imprime em você uma percepção. E esta percepção que você tem afeta todo o seu organismo, afeta toda a sua vida, a forma como você passa então a ver a vida. E qual é então a solução nesses casos? Existe cura para um trauma? Existe possibilidade de você retornar, curar esta situação? Existe sim. Parece que não, né? Mas existe. Qual é a solução? Então, se você passou por algo que mudou a sua vida, que mudou a forma de você ver a vida, e essa forma de ver a vida, esse processo acabou te adoecendo, você precisa então voltar para aquela situação, revisitar aquela situação e você mudar a forma de você olhar para aquilo, você alterar a forma como você percebe aquela situação, como você se relaciona com aquilo. Então, por exemplo, você pode pensar, tá bom, eu sofri um assalto, mas o que tem de bom num assalto, afinal de contas? Como é que eu vou mudar a minha percepção em relação ao assalto? Realmente, né, quando alguém leva alguma coisa que é sua, enfim, não é legal. O primeiro impacto que você tem é que aquilo não é legal mesmo. Porém, mesmo nesta situação em que você sofreu o assalto, você pode ter tido proteções, vamos dizer assim, providências, né? Levou o seu celular, mas
mas não te atacou, né? Não te feriu, ou enfim, em todas as situações, em todos os aspectos, em todos os traumas, existe também o lado positivo, existe também o aspecto que você pode olhar, mudar a percepção e agradecer. E quando você faz isso, quando você se propõe a olhar para aquilo de uma forma mais positiva, mais agradecida e também quando você procura ver o que você pode aprender nesta situação, então você muda a sua percepção, tanto no nível energético, emocional, físico, e isso se reflete então em todo o seu organismo. Essa é a capacidade que você tem de curar o seu trauma, de você voltar a um estado de saúde onde você pode voltar então a viver de uma forma feliz, como você era antes, enfim, de passar por esta dificuldade, por esse trauma, né? Trauma tem esse significado, trauma é algo que rompe, então você vinha numa direção e de repente aconteceu alguma coisa que rompeu aquela forma que você vinha levando a sua vida, o que você vinha se sentindo em relação à sua vida. Então, há muitos casos de cura, né, de traumas e de doenças físicas até, né, somente com a percepção, com a mudança, né, de percepção, como a pessoa se sentia, como a pessoa, então, olhou para aquela situação. Quando você faz isso, quando você muda isso, toda a sua fisiologia também acompanha. Existe um cientista, o Bruce Lipton, que ele fala exatamente isso e ele comprova. As nossas células ouvem aquilo que os nossos pensamentos e que os nossos sentimentos nos dizem. Então, as nossas células físicas, elas reproduzem aquilo que nós sentimos. E quando nós mudamos a forma de sentir e de olhar e de pensar em uma situação, isso também tem um reflexo imediato no seu organismo. E esta foi a dica de hoje. Se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!